Olá, bom dia. Esperar um pouco o pessoal chegar para a gente começar. Quem está por aí, dá um sinalzinho para mim, só para ter a garantia de que nós dois não estamos sozinhos aqui, né? Vamos esperar o pessoal aí. Procurando aqui também. Oi, Carol, Joyce, sejam bem-vindas. Sandra, vi o seu joinha. Sejam bem-vindos. Todos, sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui. Se quiser compartilhar também essa transmissão, eu vou compartilhar aqui. A minha imagem está meio ruim. Para que os meus contatos também possam assistir, possam participar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom ter todos vocês aqui. A paz do Senhor. Noemi, Nathalie, Jefferson Ventura, bom dia. Bom dia para você também. Lélia, dando um bom dia para você, o Jefferson. Bom dia! Edna, seja bem-vinda também. Terezinha Helena, seja bem-vinda, estou te vendo aqui. Todos são bem-vindos a essa live nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Nathalie. Deus abençoe, que seja um tempo especial para todos nós. Cleonice, bom dia, minha querida. Deus abençoe. Oi, Gina, bom dia. Deus abençoe. Juntos, distantes juntos, né? Estamos vivendo aí essa dualidade, né? Fisicamente distantes, mas na alma, no coração e na fé estamos juntos. Graças a Deus pela internet, né? Podemos usar como recurso de aproximação. Todos são bem-vindos, bem-vindas à nossa escola dominical. Já estará começando daqui a pouco. Sandra, imagino que o Cezinha também esteja por aí, os meninos, sejam bem-vindos. Muito bom. Bom estarmos juntos nessa escola dominical especial, neste domingo da ressurreição. Muito bem. Roseli, tudo bom? Bom dia. Deus abençoe. Cada um no seu espaço, na sua casa, mas juntos. Minha irmã Marli lá no Rio, seja bem-vinda, Marli. Nivaldo, já vi também Edmar por ali, o Edmar aqui chegando. Nosso superintendente da escola, né, Edmar? Escola virtual. Sejam todos bem-vindos. Ok. Podemos. Pode ser dois? Pode. Porque imagina, caso a gente não canta. Muito bem. Pastor Assis, bom dia. Como é que tá o sinal aí? Perguntar para você. Zé, meu sobrinho lá do Rio, seja bem-vindo. Bom dia. Mônica, minha querida amiga, minha irmã, seja bem-vinda. Tereza Cristina, bom dia, querida. Bom dia. Muito bem. Vamos começar
Aquela manhã de domingo nasceu com uma notícia, com um grito, com um brado de vitória, quando em pontos diferentes de Jerusalém as pessoas falaram e gritaram e celebraram: Ele ressuscitou. E eu gosto muito dessa cena da ressurreição, da história dos discípulos na estrada de Emaús. Eles saíram tão desanimados de Jerusalém, não tinham ouvido o brado de vitória, estavam ainda vivendo na perspectiva da frustração, da tristeza, da derrota, e de repente eles começam a viagem, 13 quilômetros até Emaús, e alguém inesperadamente, até então desconhecido, se reúne a esses dois companheiros e eles então seguem viagem. E a Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? A ironia de Jesus, né? De perguntar o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde eram reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então essa demora dos discípulos em crer na ressurreição do Senhor é algo assim admirável. Tantos sinais da ressurreição de Cristo e eles ainda duvidando da ressurreição. O Senhor ressuscitou. Espero que seu coração não seja guiado pela dúvida, mas pela certeza nesse domingo da ressurreição. E se o Senhor ressuscitou, então a certeza de vitória é garantida. Nós vamos cantar duas canções
que nos fazem pensar no significado da ressurreição. Quais são, Leia? Deus enviou o praxe. Nós vamos cantar aquele que não poderia faltar. Vamos cantar Deus enviou seu Filho amado. E depois, em seguida, nós vamos cantar o hino Cristo já ressuscitou. Que número que é, Binho? É o 272 do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, 272. Se você já quiser deixar aberto, a gente canta Deus enviou e depois nós cantamos então o 272, tá bom? Você canta conosco, certo? Ok. Chegar mais perto que eu vou precisar da letra do Deus. Primeiro é outro. Sim, mas já vou posicionar aqui. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sorreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cântico 272 do nosso Inário. Aleluia ao Cristo redivivo. Vamos cantar então. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora viva está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia.
gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Senhora Leia. Vamos orar então? Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor venceu a morte. A tua palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o Senhor já venceu a morte. Hoje estamos relembrando o dia em que o Senhor ressuscitou. Estamos relembrando o dia em que a morte foi vencida. E, portanto, está garantida a nossa ressurreição. Nós também viveremos novamente. Nós também viveremos eternamente. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos porque Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacrifício que veio nos garantir a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa redenção. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor levantou Jesus dentre os mortos e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, se renda todo joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço para todos os que chegaram, estão chegando. Nós estamos participando dessa escola dominical, neste domingo da ressurreição. Nós nos alegramos, né, por estarmos juntos aqui através da internet. Todos vocês são bem-vindos. Então, como se trata de uma escola dominical, eu quero convidar vocês para uma interação, né, para nós interagirmos aqui através do chat, para que eu não fique falando sozinho, né, mas você pode participar. Como diz o nosso superintendente Edmar, né, ele fala que a escola dominical é um espaço democrático. Né, então nós podemos falar, podemos trocar ideias, podemos conversar a respeito dos assuntos que são tratados aqui na nossa escola dominical. Para você que está chegando, né, pela primeira vez na escola dominical da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, nós já estamos há um bom tempo conversando sobre o breve catecismo da nossa igreja. O breve catecismo é um documento teológico que vem lá do século XVII, onde 121 teólogos se reuniram na abadia de Westminster e produziram um documento que tem sido direcionamento de fé para as igrejas presbiterianas e reformadas ao redor do mundo. Presbiterianas como uma igreja reformada e as demais igrejas reformadas também ao redor do mundo. Então, o breve catecismo, na verdade, ele está inserido dentro de um contexto do nosso símbolo de fé, que é composto pela Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Esses catecismos, né, esses símbolos de fé, eles foram e são utilizados pela Igreja ao longo dos séculos para preparar os seus membros para fazer a sua pública profissão de fé e batismo, se for o caso. Então, é uma herança teológica que nós temos, um orgulho que nós temos como igreja reformada, igreja revendo todas as perguntas do breve catecismo, sem a pressa, né, do prazo. Nós estamos, para você ter uma ideia, hoje vamos conversar sobre a pergunta
91 do Breve Catecismo. Então, estamos desde a primeira pergunta até agora conversando, tirando dúvidas. Então, tem sido realmente um tempo especial. Se por acaso você quer acompanhar conosco a lição de hoje, facilmente você acha aí no Google, brevecatecismo.pdf, você acha facinho o texto do Breve Catecismo e você pode conversar, trocar ideia conosco também sobre o Breve Catecismo. Bem, nós estamos na pergunta 91 e é importante entender qual é o contexto da pergunta. O contexto da pergunta vem lá da pergunta 88, em que é perguntado o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Então, as bênçãos da redenção, elas são comunicadas a nós através de meios exteriores e ordinários. Ordinário aqui, é claro, no bom sentido, né? No sentido de natural, né? Como é que a redenção é comunicada a nós de uma maneira assim, muito tranquila, muito natural, muito fluida, muito objetiva. E aí nós já vimos, né, que primeiro ela é comunicada, ou as bênçãos, né, são comunicadas pela palavra. Vimos semana passada, conversamos a semana passada sobre esse assunto. Pelos sacramentos, é o que nós vamos começar a conversar hoje, né, pelos sacramentos e pela oração. Então, todo o significado do Evangelho, a redenção que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, elas são comunicadas a nós pela palavra, pelos sacramentos e pela oração. É claro que esses meios ordinários, né, e exteriores, eles são instrumentos do Espírito Santo. Então, tanto a palavra como os sacramentos, também como a oração. Então há uma vinculação natural entre esses três pontos, esses três meios e o Espírito Santo. Então, a história da redenção, a história da salvação, ela chega a nós, ela toca em nós através da palavra, do sacramento e da oração. Então, nesse contexto, agora eu te convido para a pergunta 91, que é perguntado da seguinte maneira: como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Como os sacramentos se tornam meios eficazes? A resposta é a seguinte: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito Santo naqueles que pela fé o recebem. O que o texto diz para nós aqui é que os elementos dos sacramentos, o pão, o vinho ou a água, no caso do pão e do vinho, Santa Ceia, a água, o batismo, então são meios naturais. A virtude não está no elemento em si, ou nestes elementos em si. Assim como a virtude não está naquele que administra os elementos, seja administrando a Santa Ceia, seja administrando o batismo. Então a virtude não está no elemento, a virtude não está no ministro, mas aí ele conclui dizendo para nós: mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito Santo naqueles que pela fé o recebem. Então a virtude, o significado especial destes sacramentos que vamos ver daqui a pouco, está na obra de Deus na vida daqueles que recebem estes sacramentos pela fé. O embasamento bíblico para nós compreendermos isso está aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência
para com Deus, por meio da ressurreição do Senhor Jesus. A virtude está aí, na ressurreição, na bênção da ressurreição do Senhor Jesus. Um outro exemplo, Atos capítulo 8, dois versículos aí, 13 e 23. O próprio Simão, versículo 13 diz, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Pois vejo que estais em fel de amargura e iniquidade. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. De modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A obra está no Senhor, a obra está em Deus, a obra está na graça de Deus, muito mais do que naquele que administra ou nos elementos que são administrados. E aí a Bíblia vai falando de alguns detalhes, né, relacionados a isso, por exemplo, 1 Coríntios 6:11 e 1 Coríntios 12:3, que eu faço questão de ler, 12:13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. É sempre importante nós tratarmos esse assunto, porque é muito tranquilo para muitas pessoas atribuir poderes mágicos àquilo que não tem, como, por exemplo, os elementos ou o ministro que administra. Então, o poder está na graça de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus. Os sacramentos celebram exatamente isso. Os sacramentos celebram a presença de Deus. A presença de Deus, a presença real de Deus no meio do seu povo. E a pergunta 92 nos ajuda a compreender um pouco mais isso, quando é perguntado o seguinte: o que é um sacramento? A resposta é a seguinte: um sacramento é uma ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Então, primeiro, o sacramento é uma ordenança. Né? A primeira coisa é isso. Nós precisamos compreender o sacramento a partir de uma ordem que foi dada. Então, as duas ordens que Cristo deu para a igreja estão exatamente relacionados ao batismo e à Santa Ceia. Então, o que a igreja deveria observar ao longo das gerações? O que a igreja deveria observar na sua prática de culto? De acordo com Jesus, por exemplo, no grande mandamento, batizando, né? Devemos ir pregar o evangelho batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na instituição da Santa Ceia também é essa mesma linha. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o batismo e a Santa Ceia são as ordens dadas por Jesus para a igreja, para que a igreja observasse. E é o que a igreja sempre observou ao longo da sua história, praticando o batismo e praticando também a ministração da Santa Ceia. Então, o sacramento é uma ordenança instituída por Cristo. E aí a resposta também segue: na qual, por sinais sensíveis, é aquilo que nós já vimos, né? São meios exteriores e ordinários. Então, é a água, é o vinho, é o pão, é o que nós sentimos.
é o que nós experimentamos de forma assim, muito objetiva, tanto a participação da Santa Ceia, como também a participação no batismo. Por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do pacto são representados, selados e aplicados. Eu gosto dessa sequência, né, de representados, selados e aplicados. Eu sempre falo na igreja, na nossa igreja, Presbiteriana de Vila Hortência, sobre nós tomarmos cuidado com a simplicidade da Santa Ceia. Ela é simples, mas ela é profunda. Nós corremos o risco, às vezes, de participarmos dos sacramentos de forma mecânica, como sendo mais um sacramento, mais um mês em que participamos da Santa Ceia, mais um batismo que nós assistimos, mas muito mais do que uma cerimônia, o que está sendo representado ali são as bênçãos do novo pacto. Uma pessoa que é batizada, ela é recebida na família da fé. Uma criança que é batizada, ela também é recebida na família da fé. Participar da Santa Ceia é celebrar essa comunhão que nós temos uns com os outros e o povo de Deus com o Senhor. Então é muito importante nós entendermos a profundidade da Santa Ceia, e também do batismo, porque ela representa, nela nós somos selados a como que uma confirmação, a como que uma renovação. Então nela somos selados e também nela as bênçãos do novo pacto são aplicados nos crentes. Então é alguma coisa assim de experiência, de vivência, de sensibilidade, né? Assim como nós experimentamos de forma sensível os elementos, seja a água que é derramada, seja o elemento que é mastigado, que é ingerido, assim como nós sentimos fisicamente, através dos sentidos, estes elementos, espiritualmente também, os sacramentos eles precisam ser sentidos, né? Serem representados, selados e aplicados aos crentes. Romanos capítulo 4, versículo 11, Paulo diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Falando a respeito aqui de Abraão, Paulo falando aqui a respeito de Abraão. Então é muito importante nós entendermos que há uma representação, também há um selo e há uma aplicação da redenção sempre que participamos dos sacramentos. A pergunta 93, aí para a gente abrir um pouco mais, ela define ou aponta quais são os sacramentos no Novo Testamento. Eu já até adiantei isso aqui, né? Então, quais são os sacramentos do Novo Testamento? Os sacramentos do Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor. Eu só quero falar aqui de uma definição que eu ouvi certa vez a respeito de sacramentos, tanto batismo como Santa Ceia, que diz assim, que é o sinal visível da graça invisível. Então, o sacramento é esse sinal visível de uma graça que já aconteceu e que tem sido experimentada pelo povo de Deus. Que agora a ceia tá fazendo falta, né? Você estava falando da Santa Ceia, de receber a ceia. Agora a gente acha falta, né, de estar lá na igreja, de ter essa comunhão ao redor da mesa. Enquanto você falava, eu lembrava, né, da mesa lá na frente, os presbíteros, o povo todo sentado, né? Como isso faz falta agora. E que brevemente, como eu tenho dito, brevemente nós experimentaremos e vai ser muito significativo, né? Nós retomarmos, participarmos da ceia do Senhor.
Um abraço para quem está Nossa, chegando. tem muita gente Pastor ainda. Aslan, lá de Curitiba. Marlita Araborelli, minha amiga. A Aslan, como bom luterano, né, deve estar falando que esse sinal visível da graça invisível deve ser uma frase de Lutero. Ok, Aslan, Lutero está entre nós. Um abraço, meu querido amigo. Kelly está sentindo falta, né, da Santa Ceia, né, assim como todos nós estamos sentindo. Eu fico pensando quando participarmos, todo esse significado espiritual que nós estamos falando aqui fará muito mais sentido para nós, né? Então vai ser muito bom. Gabriele, esposa do Aslan, está junto também. Então vai ser muito especial esse nosso reencontro ao redor da mesa do Senhor. Muito bem. Então, é o que nós estamos falando a respeito dos sacramentos nesse domingo da ressurreição. E eu também acho que esse domingo da ressurreição, nele, a mesa e o batismo ganham um significado muito especial. Porque falar da Santa Ceia e falar do batismo sem ter essa relação direta com a ressurreição não cabe, né? Então é muito significativo nós pensarmos que neste domingo da ressurreição os sacramentos eles têm uma significação muito especial para o povo de Deus. Vamos seguir? Você está comigo aí? Se tiver alguma participação, além dos beijos que vocês estão mandando para a gente, além dos corações, das saudades, né, que nós estamos compartilhando aqui da comunhão, podemos também, vocês podem também complementar, podem perguntar. Tantas pessoas nos acompanham de tantos lugares, não só da nossa igreja presbiteriana de Vila Hortência, mas de tantos lugares do Brasil. Então é muito bom ter todos vocês aqui conosco, participando dessa escola dominical. Alguma pergunta, alguma questão antes que eu continue? Vou hidratar então um pouco enquanto vocês vão pensando aí. É isso, precisamos viver em comunhão física e espiritualmente. Concordo com você, Deuseli. Então que nós possamos buscar realmente cada vez mais o significado da comunhão quando nos assentamos ao redor da mesa. Então que seja alguma coisa real, mais do que uma cerimônia, mas que seja um fato, né? Feliz Páscoa para todos que estão conosco. Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre os sacramentos. Então vamos ver quais são os sacramentos, né? De uma forma assim separada. Então já vimos que os dois sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. Começamos com o batismo. O que é batismo? Esta é a pergunta 94, se você está acompanhando conosco. O que é batismo? Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do Pacto da Graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Muitas informações, eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Primeiro, o batismo é um sacramento no qual o lavar com água. Então o batismo tem essa significação do lavar, né? Então desse derramar da água, né? Desse lavar com a água. Então é esse símbolo tão significativo para o povo de Deus. E o batismo sempre é feito, sempre é aplicado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É desta maneira que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, ela
ela é participante ativa desse processo, né? Então, é em nome de, não é em nome do ministro, não é em nome daquele que está administrando, não é em nome da denominação, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é administrado sempre desta maneira. Ele significa e, ao mesmo tempo, ele sela. É sempre essa profundidade, né? Então, o que você está vendo ali é uma cerimônia, que tem uma simbologia. Mas mais do que uma simbologia cerimonial, na verdade, há aplicação. Então tem uma dinâmica espiritual acontecendo quando o sacramento ele é administrado, seja o batismo ou mesmo a Santa Ceia. Então ele significa e ao mesmo tempo ele sela, né? Essa imagem do selo é uma imagem muito significativa, porque ela fala da propriedade, né? Então hoje nós não temos muito essa prática do selar, né? Nesse tempo de, é, de internet, né? A gente não sela mais nada, né? Não sela cartas, não temos mais essa coisa de selar, né? Mas o selo, na sua origem, tem essa ideia da propriedade. O selo tem a minha marca, né? Então, na verdade, o que está sendo feito ali é uma marca característica, é um selo de propriedade. Então, aquele que é batizado, ele recebe em si esse elemento da propriedade. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora somos povo do Senhor. Essa é a imagem, tanto de Pedro como do Salmo 100. Nós somos povo do Senhor. Nós somos propriedade, né, na linguagem de Pedro, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, né? Então, ele significa e ele sela a nossa união com Cristo. Agora nós temos um vínculo com Cristo, nós temos uma união com Cristo, nós temos um relacionamento com Cristo. E isso tem uma significação assim, especial, porque a nossa vida ela é marcada por essa união. Então as nossas escolhas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós estamos unidos a Cristo. Eu gosto muito, nós estamos conversando na quinta-feira sobre, lendo a carta de Tiago, eu já te convido para quinta-feira também às 20 horas, e eu gosto muito de como Tiago se apresenta nessa carta. No primeiro capítulo, versículo, ele fala que ele é o escravo do Senhor. Tiago, o escravo do Senhor. Então, como Tiago entendia a intensidade de como ele entendia essa união que ele tinha com Cristo, essa vinculação dele com Cristo. Então, estar vinculado a Cristo é viver debaixo da obediência à vontade de Cristo. Então, o que nós vemos aqui é que o batismo ele significa e sela a nossa união com Cristo. A partir de hoje, ou a partir do batismo, a partir daquele momento, nós recebemos em nós a marca de Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas eram circuncidadas, elas recebiam na sua própria carne essa marca. Hoje nós recebemos o batismo e temos essa simbologia e ao mesmo tempo esse selo da propriedade que nós temos com Cristo. Então ele significa e sela a nossa união com Cristo, a nossa participação das bênçãos do pacto da graça. Então, além de estarmos unidos a Cristo, nós somos participantes das bênçãos da graça. Graça é o favor que nós não merecemos. Graça é aquilo que foi nos dado gratuitamente, né? A palavra graça ela é autoexplicativa. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Né? Então você foi batizado em Cristo e você recebe essa graça, né? Cristo é essa graça que você recebe. Também o Romanos capítulo 6, versículo 3 fala: ou porventura ignorais
que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E, consequentemente, né, se fomos batizados na sua morte, também o somos na sua ressurreição. Então nós recebemos em nós essa graça do Senhor Jesus. Somos participantes das bênçãos do pacto da graça. Pensa em todas as bênçãos do pacto da graça. Pensa na vida eterna. Pensa na salvação. Pensa no perdão. Pensa em todas as virtudes do Espírito Santo. Pensa nas virtudes do próprio Cristo. Então todos nós fomos batizados e somos participantes das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. O texto de Romanos 6,4 fala que nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então vejam como estudar os sacramentos faz todo sentido nesse domingo da ressurreição. Porque nós fomos sepultados com ele, para que com ele também nós sejamos ressuscitados dentre os mortos pela glória, e assim também vivamos em novidade de vida. Então a ressurreição do Senhor tem toda essa significação. Hoje nós estamos celebrando, ele ressuscitou. Então ele ressuscitou para que também nós ressuscitemos naquele dia. A ressurreição é uma experiência que todos nós viveremos e experimentaremos. Mas mais do que ter essa expectativa do futuro, a ressurreição também traz para nós uma perspectiva do presente, para que nós vivamos em novidade de vida. Então a ressurreição, ela precisa trazer para nós novidade de vida. O texto que nós lemos no início dos discípulos na estrada de Emaús, eles saíram de Jerusalém cabisbaixos, entristecidos, desesperançados, magoados, mas a partir do encontro com a ressurreição, a partir da experiência do Cristo ressuscitado, no mesmo momento eles voltam para Jerusalém com a mensagem de que ele ressuscitou. E a vida deles muda radicalmente a partir daquele momento. Então a nossa vida precisa ser transformada também nessa perspectiva da ressurreição. O domingo da ressurreição, especialmente o batismo, que tem essa simbologia da morte e da ressurreição, apontam para nós também uma experiência de novidade de vida. Você precisa viver em novidade de vida. Nós precisamos viver em novidade de vida se vivemos a partir da perspectiva do Cristo que ressuscitou. Então, essa última bênção, ela fala exatamente de nós pertencermos ao Senhor. Então, o batismo, ele significa e sela a nossa união com Cristo, a nossa participação nas bênçãos do Pacto da Graça e também a promessa de que nós pertencemos ao Senhor. Quer falar alguma coisa sobre isso, Leia? Quer compartilhar alguma coisa? Ou vocês também? Hoje você nem parou para pedir a participação. Então. E o pessoal está participando. Geralmente ele para, hoje eu estou igual o Homem da Cobra. Hoje... Falei, gente, esse menino não vai dar um coffee break, alguma coisa. Vou beber, assim, vou hidratar enquanto isso. A gente isso. tomar um cafezinho, fazer perguntas, né? Ele nem fez pergunta para ninguém, ele tá diretão. Então, tô. Tá que tá. Tô que tô. Kelly está falando que a cruz está vazia. O sepulcro também está vazio. Uhum. Mas o trono e nossos corações estão ocupados. E ela, hashtag Vinícius Rangel, tá certo. É isso mesmo, Vinícius. Rayane Miranda, minha querida. Saudade. Beijo, Rai. Muito bem. Alguma coisa, Leia? Sobre... Segue, mas dá oportunidade. Então, oportunidade aberta tá dada, aí, tá dada, viu? Me interrompam se vocês quiserem. Pode levantar as mãos aí, pode gritar aí. Peraí, deixa eu perguntar alguma coisa, deixa eu complementar. Muito bem.
Então. Ei, Simone, minha querida, Deus abençoe, Leia, pastor, saudades de todos. Beijos e abraços para a nossa igreja, vindo lá da Simone, lá de Americana. Deus abençoe. A Mila quer ouvir você, Leia. Oi, Mila! Não vou falar, Mila. Você sabe por quê, né, Mila? Brincadeira, brincadeira. Mas eu falo assim, hoje eu tô aqui na conexão, entendeu? Eu tô compartilhando, respondendo o pessoal aqui. Então eu tô falando só aqui hoje pelo celular. Muito bem, a pergunta A Rai, 95. saudade da Rai. Beijo para sua família, viu, Rai? Para seus pais que a gente ama tanto, para Raíssa, beijão pra vocês. Muito bem. A quem o batismo deve ser ministrado? Eu acho interessante a resposta da pergunta 95, porque ele fala numa perspectiva negativa, né? Ele pergunta a quem e responde a quem não deve. Então vamos vendo no negativo, depois a gente transfere para o positivo, né? O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então eles colocam aqui, os teólogos de Westminster, eles colocam nessa perspectiva negativa, né? Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui é um texto referente ao Pentecostes, né? E que é uma resposta já à fé deles através do batismo. Então, colocando a pergunta de forma positiva, fica assim, que o batismo deve ser ministrado àqueles que estão na igreja visível, àqueles que professam a sua fé em Cristo e obediência nele. Então, essa é a declaração de forma assim positiva, né? O batismo, primeiro, ele deve ser ministrado àqueles que estão e são membros da igreja ou desejam ser membros da igreja visível. Quando ele fala de igreja visível aqui, ele está falando dessa perspectiva da igreja. E quando nós falamos de igreja, podemos falar, por exemplo, da igreja invisível. Igreja invisível é a igreja do passado, do presente e do futuro. É a igreja que por enquanto não pode ser reunida, porque aqueles que creram no passado, aqueles que estão crendo no presente e aqueles que crerão no futuro só serão reunidos pelo Senhor na eternidade, né? Então, a igreja é invisível, ela é invisível porque ela não pode ser reunida por enquanto. Desde Abraão. Até antes dele. Até antes de Abraão. Também tem a igreja militante. A igreja militante é a igreja que está militando agora, né? A igreja do presente, mas numa perspectiva mundial, né? A igreja que milita em vários lugares do mundo. Então, a igreja militante, né? Então, a igreja do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. É a igreja do presente, mas espalhada por toda a face da terra. Está, né, hoje pregando sobre o reino de Deus. Exatamente. Essa é a igreja que trabalha agora. Isso. E a igreja visível. A igreja visível é a igreja local, né? É essa igreja que nós somos membros, no nosso caso, aqui dessa escola dominical, a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência. Então, as pessoas que devem ser batizadas são aquelas que se vinculam a esta igreja, a igreja visível. Então, devem ser batizados aqueles que desejam ser membros da igreja, aqueles que querem expressar publicamente, no caso de adultos, né? Então, quando nós batizamos adultos, geralmente a cerimônia ela está vinculada à profissão de fé. Então, quando essa pessoa quer professar publicamente a sua fé, ela quer receber o batismo, então ela naturalmente se vincula à igreja visível ou igreja local.
E aí o texto continua, que além dessas pessoas, aliás, antes de falarmos desse outro ponto, então, aqueles que querem se vincular à igreja e também aqueles que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então, professam a sua fé e também se comprometem a viver uma vida de obediência. Como nós vimos na pergunta anterior, no texto, né? No texto de Romanos 6,4, viver em novidade de vida. Então, aqueles que se dispõem a viver em novidade de vida. Né? Ok, pastor Edson Muniz, também lá de Curitiba, lembrando que para os nossos filhos, pois são a herança do Senhor. É exatamente isso, pastor Edson, que o texto, a pergunta conclui, também para os filhos daqueles que são membros da igreja visível. Então, além dos adultos, a nossa prática como igreja reformada é também de apresentar os nossos filhos ao batismo. Eles também são batizados, eles também ganham essa bênção, né, de participar como filhos da aliança, participar do povo de Deus. Né? Então nós batizamos também os nossos filhos, algumas referências para nós conversarmos a respeito disso. Gênesis capítulo 17, versículos 7 a 10. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. No caso das igrejas reformadas de uma forma geral, e daqueles, né, daqueles que aceitam o batismo infantil, nós entendemos que o batismo infantil é herdeiro natural da circuncisão do Antigo Testamento, com a mesma simbologia. Assim como os meninos do Antigo Testamento, a partir de Abraão e dos seus filhos, eles eram circuncidados, e a circuncisão lembrava que eles faziam parte, espiritualmente falando, do povo de Deus. Dessa mesma maneira, nós, como herdeiros natural da circuncisão, nós também batizamos os nossos filhos. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então Paulo faz uma vinculação aqui, faz uma ligação aqui entre a circuncisão em Abraão com o batismo praticado pelos cristãos no Novo Testamento. E Pedro, lá também na cena do Pentecostes, ele diz assim, na verdade o texto diz a respeito de Pedro: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é nessa palavra e também em outros pontos das Escrituras que nós praticamos o batismo infantil. Uma coisa que eu gosto sempre de falar na igreja, quando nós batizamos crianças,
que o batismo infantil, na verdade, é um ato de fé dos pais. É muito mais do que um ato de fé das crianças. As pessoas perguntam, mas vocês batizam crianças, a criança não tem condição de crer, né? É verdade, elas não têm condição para crer. Então, toda a cerimônia é voltada para a fé dos pais e para o compromisso de obediência dos pais. Então, os pais devem crer no poder do Evangelho, crer no poder do nome do Senhor e assumir o compromisso de orientar, de ensinar, de ler, de orar, ler as Escrituras, orar com e pelos filhos. Então, na medida que os pais se comprometem com isso, pela fé nós entendemos que no tempo e na idade da razão, estas crianças, no futuro, elas mesmas professarão a sua fé. Então, é um ato de fé dos pais, é um compromisso dos pais. Assim como Abraão teve o compromisso com os seus filhos de não apenas circuncidá-los, mas também ensiná-los na palavra, da mesma maneira os pais cristãos precisam apresentar os seus filhos ao batismo e também ter o compromisso de ensinar. É por isso que nós falamos lá no início que o poder não está no elemento em si, mas na graça de Deus, no nome do Senhor, na presença do Senhor na vida. Então, assim como eu não tenho garantia de que um adulto batizado se manterá na fé, é o que muitas pessoas falam, mas que garante que essa criança vai ficar na fé, assim como eu não tenho garantias de que um adulto ficará na fé, eu também não tenho garantias de que uma criança se manterá na fé, a não ser, no caso do pai que apresenta o filho, a não ser a fé, a não ser a crença no Senhor. Eu gosto muito da afirmação que Paulo faz ao carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, é esse compromisso de fé, alinhado com esse compromisso de obediência. Esses dois elementos são essenciais para que haja uma experiência de vermos os nossos filhos no futuro professando a nossa fé, uma vez que os tenhamos apresentado ao batismo no passado. Então, há esse compromisso da Bíblia e do Senhor em relação aos seus. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, são textos que nos estimulam a também apresentarmos os nossos filhos ao batismo, nos apresentarmos no caso de adultos e se tivermos filhos também apresentarmos os nossos filhos. Além daqueles que sinalizam dizendo que estão nos assistindo, o pastor Lincoln, meu amigo lá de Piedade, Lilian, lá de Leme. Oi, Lilian! Tantos Saudade outros. de você, seus filhos, Deus abençoe. Maria. Muito Tiago bem. também está com a gente. Tiago, sobrinho lá do Espírito Santo. Do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Estou com o Espírito Santo na cabeça. Que bom! Que bom! Meus queridos, nós vamos ficar hoje com o batismo. Semana que vem conversamos sobre a Santa Ceia. Então nós estamos vendo sobre esses sinais ordinários exteriores que nos comunicam as bênçãos da redenção. Já vimos a palavra, já vimos o sacramento, primeiro sacramento, vimos o primeiro sacramento, veremos o segundo sacramento da semana que vem, que é a Santa Ceia, e depois veremos a oração, e aí nós concluímos já o breve catecismo, viu? É concluído na oração. Alguma coisa? Alguma pergunta? Além das manifestações que nós estamos vendo aqui. Deus abençoe a todos. Algo mais? Perguntas? Felipe Mota está aqui também, hein?
Jéssica e Marquinhos. Vocês estão silenciosos hoje, o que está acontecendo? Não estou deixando vocês falarem hoje. Tá bom. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo que o Senhor nos deu, este domingo de Páscoa. Nós fizemos um pedido para a nossa igreja para que uma das refeições, beijos para Tatuí, Alice, para que uma das refeições fossem utilizadas por nós para celebrarmos a Páscoa. Então nós estamos separados, mas espiritualmente estamos juntos. Então não deixe de se assentar ao redor da mesa com a sua família, fazer uma oração agradecendo pela ressurreição do Senhor Jesus. Não deixe essa Páscoa passar em branco. Essa é uma data muito especial e estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa aponta para a esperança. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil em muitos lugares do mundo. Já passam de mil mortos aqui no nosso país, muitos outros afetados e contaminados pelo coronavírus, muitos internados, muitos desempregados, muitos em crise financeira. Então estamos vivendo um tempo muito difícil. Então vamos pedir que Deus abençoe. O Senhor ressuscitou, não nos esqueçamos disso. Isso aponta para a esperança de vida nova, vida abundante e vida eterna. Então vamos orar, me acompanhe nessa oração. Quero apresentar os pedidos. Vou estar aqui orando de olhos abertos, porque na medida que os pedidos forem aparecendo aqui no chat, eu posso fazer referência a eles. Você pode orar comigo também, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Você me acompanha nessa oração? Pedir que Deus esteja conosco e também celebrar por este domingo, domingo da ressurreição. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, ó Deus, nessa transmissão. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com cada família aqui representada, ó Deus, nesta transmissão, todas as pessoas que estão conosco nesta manhã de domingo, domingo da ressurreição, o dia do Senhor, na verdadeira acepção da palavra. O Senhor ressuscitou neste dia e nós estamos aqui celebrando por isso. Ó Deus, nós estamos aqui também pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Ó Deus, aqueles que estão pedindo oração, nos lembramos aqui, ó Deus, do Tiago, que pede, ó Deus, que o Senhor continue restaurando a sua vida, enchendo o seu coração de paz, enchendo o seu coração, ó Deus, de alegria e de certeza da salvação. Põe a tua mão sobre a vida dele, restaura a sorte dele, ó Deus, muda os sentimentos e pensamentos do seu coração. Nós, ó Deus, também queremos pedir por este momento que nós estamos vivendo, ó Deus, no mundo, especialmente no nosso país, essa crise, ó Deus, sanitária, essa crise de saúde que nós estamos vivendo, ó Deus, tantas famílias que estão, ó Deus, com o coração enlutado, ó Pai, não apenas aquelas pessoas que morrem diretamente pelo coronavírus, mas aquelas outras pessoas que morrem por outras causas, ó Deus, e por isso não podem velar os seus entes queridos. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, abençoe, ó Deus, nos abençoe neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, ó Deus, e consequentemente a crise que nós estamos experimentando. Alguns, ó Deus, que têm empresas, estão vivendo crises, ó Deus, nas suas empresas, não estão vendo perspectiva de recuperação. Põe a tua mão, ó Deus, aqueles que estão também, ó Deus, preocupados com o seu emprego, ó Pai, põe a tua mão, ó Deus, sobre estas pessoas, ó Deus, sustente, mantenha, ó Deus, o trabalho de cada um, dá sabedoria para os nossos governantes em todos os níveis, para nos conduzir nesse momento de crise. Ó Deus, esteja abençoando, ó Pai, a nossa vida. Nós apresentamos também, ó Deus, para os teus cuidados, a vida
da Ivete, eu entrego a vida da Ivete nas tuas mãos e também, ó Deus, eu compartilho dos pedidos dela. Peço a Deus que o Senhor abençoe o Pedro Henrique. Põe a tua mão, ó Deus, sobre o Pedro Henrique, também pelo senhor Alício. Esteja com essas vidas, ó Deus. Põe a tua mão sobre a vida deles. Quero entregar também, ó Deus, a vida da Gina e os seus familiares. Peço bênção, ó Deus, e proteção sobre esta família, Deus. Nós, ó Pai, estamos aqui orando, crendo no Senhor, crendo na presença real do Senhor, porque, ó Deus, é isto que o sacramento nos comunica, que o Senhor é real, que o Senhor é presente no meio do seu povo. Nós, ó Deus, pedimos, ó Pai, então que a nossa fé ela seja sensível à presença do Senhor, o poder do Senhor, ó Pai. O Senhor ressuscitou, ó Pai. O Senhor é ressurreto. Nós não adoramos, ó Deus, Deus de mortos, mas estamos aqui adorando um Deus que é vivo e um Deus que é soberano, ó Pai. Nós estamos adorando o Senhor e nós estamos orando ao Senhor e conversando contigo na certeza de que o Senhor, ó Deus, se inclina para ouvir as nossas orações. Eu entrego a vida da Mila nas tuas mãos e juntamente com ela a vida de todos os seus familiares. Põe a tua mão sobre a vida da Mila, Deus. Derrame bênçãos espirituais, ó Deus, de toda sorte, ó Pai, sobre a vida da Mila e dos seus queridos, ó Pai. Nós entregamos, ó Deus, todas as pessoas que estão aqui nesta transmissão. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos, ó Pai. Nós oramos juntos, ó Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que ressuscitou e que vivo está, e está assentado no trono do universo. É em nome dele que nós oramos. E ainda pedindo bênção ao Senhor pela vida da Edna e pela vida dos seus familiares. Amém. Quer cantar, Leia? Já toquei. Deus abençoe, o Senhor abençoe a vida da Alice, a vida dos seus familiares. Que o Senhor abençoe a sua vida, Alice, e também a vida dos seus. É isso? Feliz Páscoa. Deus abençoe vocês todos, a família. Um abraço nosso para todos vocês, no nosso coração, que a gente tem muita saudade de vocês. Que Deus possa ser, que o Espírito Santo seja hoje esse elo que une todos nós, né? Como igreja militante, igreja parcialmente visível. E que seremos igreja triunfante. E que já somos parte, né? Da igreja triunfante. Que hoje, nessa Páscoa, nós possamos estar com o nosso coração todo ligado, como uma só família, como uma só igreja, como um só povo de Deus, povo amado por Deus, que Ele nos abençoe nesta Páscoa. Alcance sua família, alcance a sua igreja, Deus abençoe a sua igreja, que sua igreja possa prosperar, que sua igreja seja firme, atuante, cheia do poder de Deus, que o seu trabalho como pastor, como missionário, como esposas de pastores, seja bem sucedido, seja abençoado. Enfim, feliz Páscoa para todos nós. Obrigado. Eu quero renovar o convite para as nossas próximas programações. Então, hoje às 17 horas, programação para as crianças. Então, quero já convidar todas as crianças para participar. Vai ser lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Nos dê uma força também no canal lá do YouTube. E também hoje, lá no YouTube também, às 19h30, nós temos o nosso culto especial de Páscoa. Então, quero convidar você para participar. Um beijo especial para a Nilda, esposa do Edson. A Mila está mandando um abraço para a dona Cida também, sua mãe, Leia. Muito bem, então aí um abraço, beijo para todos, Deus abençoe, boa Páscoa, até uma próxima, Deus abençoe.